Não podemos começar esse vídeo aqui sem falar da saúde do presidente Bolsonaro, ok? Ele teve uma infecção respiratória, obviamente que estão fazendo todos os exames. No momento que você está vendo esse vídeo, pode ser que já tenham tido todos os laudos ali para saber o que realmente o presidente Bolsonaro tem, mas já adiantando que pode ser que ele tenha que fazer uma cirurgia, ok? Mas, não sabemos se isso é grave, se isso é um caso mais tranquilo, mais neutro ali, mas eu trouxe uma informação mais técnica aqui também da jornalista da CNN, só para vocês terem uma noção melhor do que está acontecendo. Pessoal, vamos assistir aqui rapidinho. Eles estão avaliando se há risco de uma nova infecção no ex-presidente da República. Então, por isso foi necessária a saída dele da Papudinha até o hospital, deve estar aqui na região central de Brasília. Há também a possibilidade de que Bolsonaro possa ficar internado, mas isso vai depender da realização de novos exames. Minha colega Jussara Soares também conversou com o Dr. Leandro Echenique, ele deu outras informações a ela, vou pedir licença aqui também para compartilhar com vocês, para a gente juntar todas as nossas apurações. Segundo ele disse a Jussara, Bolsonaro teve febre, um pouco de queda de oxigênio e confirmou também essa questão de fazer exames para ver, portanto, se não é o caso de uma infecção respiratória. Então agora é aguardar esses procedimentos que vão ser feitos no hospital. Nossa equipe está por lá acompanhando todos os desdobramentos. A gente já observa uma movimentação muito grande nas redes sociais bolsonaristas. Vários aliados no Congresso Nacional, parlamentares, já estão postando em tom de preocupação e eles acabam recuperando também aquele mote de... Bom, pessoal, e agora enquanto o Bolsonaro está hospitalizado, a gente está vendo aqui essa decisão de Moraes, ok? Volta atrás e nega a visita de assessor de Trump a Bolsonaro na cadeia. Itamaraty viu indevida ingerência, pessoal. Olha, vou te explicar o que está acontecendo aqui. O Moraes simplesmente agora assinou, ok, a sentença dele, ok, de Magnitsky, porque sim, depois disso aqui, ele está desafiando o governo Trump, desafiando o Trump, ok? E sim, o Trump já vinha dizendo que a Magnitsky poderia voltar e agora as chances aumentam para quase 100%. Por que será que o Moraes não quis deixar o assessor de Trump conversar pessoalmente com o Bolsonaro? Pessoal, exatamente isso que eu vou explicar para vocês agora. Dá uma olhada nisso aqui. O Trump tá querendo entender o que está se passando na cabeça do Bolsonaro e quais são as estratégias que o Bolsonaro já decidiu e vai passar a tomar para os próximos meses até outubro de 2026. Pessoal, que são as eleições brasileiras, ok? Então o Trump tá querendo entender qual que é a jogada e a estratégia, porque os Estados Unidos sabe que o Bolsonaro pensa de uma maneira muito estratégica, já teve ali grandes atuações indicando o próprio filho, e já mostrando a força, que o Flávio Bolsonaro agora terá, nas eleições, e a chance de ganhar é muito grande, pessoal. Então, o Trump, sabendo disso, mandou justamente esse assessor do governo Trump para conversar com o Bolsonaro, mas, já que Moraes decidiu negar, voltar atrás em relação à visita, o assessor de Trump vai agora conversar com os deputados do PL também, vai fazer uma visita lá, já colocou na agenda, mas vamos ver se Moraes volta atrás ou não até a próxima semana, porque a visita iria acontecer na próxima semana, pessoal, exatamente isso. Por que será que Moraes está com medo desse encontro entre assessor de Trump e Bolsonaro, ok? Por que ele está com medo dos dois conversarem, Ele está com medo do que Bolsonaro tem para dizer, ali, e também o Trump quer ver como que ele está sendo tratado agora, e bem nessa visita do assessor de Trump, o Bolsonaro agora vai para o hospital, então a gente tem que entender tudo o que está acontecendo em relação, a essa movimentação que o Moraes está... Por que o Moraes está tendo tanta coragem de fazer isso, sabendo que ele está ali com a corda no pescoço? Por que será que ele não tá com medo mais da Magnitsky? Será que ele já deu todos os jeitos possíveis ali para tentar burlar a Magnitsky caso ela seja aplicada novamente? Então é isso que a gente tem que entender, vamos esperar ver como que vai desenrolar isso, se o Moraes agora vai voltar atrás também, dessa negação em relação à visita. Então a gente tem que esperar para ver, mas tá muito estranho isso, pessoal. Então fica aqui ainda porque o Maduro agora dormiu essa noite gritando na cela, pessoal. É exatamente isso que vocês estão ouvindo, gritando na cela. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Sou o presidente da Venezuela, digam no meu país que eu fui sequestrado, Então ali os guardas da prisão disseram que o ex-presidente da Venezuela, que está detido lá em Nova York, numa prisão onde tem vários famosos ali, dormiu, na verdade não dormiu, mas passou a noite gritando, pessoal. Imagina o Lula acontecendo isso com o Lula. Imagina, o Trump pega o Lula e tal, o cara fica desesperado lá na cadeia e tudo mais, mas tem que ser uma cadeia dessa, porque essa cela que o Maduro tá, ela tem 3 metros por 2, ok? Imagina, é exatamente igual a cela federal, onde Vorcaro também está, pessoal. Mas olha o desespero e olha o que todas as ações, que esse cara, essa pessoa, teve durante toda a vida, e olha onde ele
terminou, pessoal, exatamente isso. Então esse desespero de que ele disse o presidente da Venezuela, né, é mais ou menos um trato ali psicológico, justamente para depois a gente ter, né, ali uma delação, por exemplo, né, ter o Maduro ali falando tudo que ele pode entregar diante, né, de todos os seus amigos aqui na América do Sul e também sobre todos os outros casos, né, grandiosos ali que ele causou, né, de dano para o mundo e para a população venezuelana. Agora eu quero mostrar um videozinho para vocês, não sai desse vídeo, porque eu quero mostrar um vídeo por que o Lula está morrendo de medo da CIA e do Mossad, dessas duas inteligências onde, né, estão investigando até a alma do Lula, pessoal, e é exatamente isso, é o tempo que falta para o Lula ser caçado ou cair, pessoal. É exatamente isso que eu quero mostrar para vocês e eu quero mostrar o que vai acontecer nessas eleições de 2026, o que os Estados Unidos já está preparando, inclusive com essa vinda desse assessor americano, né, do grupo do Trump, ok, do governo Trump, né? E eu quero só mostrar um videozinho aqui para vocês do Deltan Dallagnol, né? Como que ele mostra essa notícia aqui da Folha, dizendo como que será essa visita, né? O que os fiscais, né, do governo Trump em relação às eleições brasileiras de 2026 já estão fazendo, como que eles vão atuar aqui. Então eu vou mostrar esse videozinho aqui porque o Deltan é uma pessoa, né, com muita técnica e eu quero que vocês entendam a partir dele o que vai acontecer em relação às eleições de 2026 no governo Lula. E o Lula não, que o Lula está preocupadíssimo em relação a isso, ok? O Lula tem duas frentes agora, né? A questão do Trump já declarar os grupos aqui do Brasil como aquela palavrinha, né, o T, ok? E também a fiscalização das eleições de 2026. Eu vou te explicar agora essa estratégia e o que está por trás. Olha aí o que a Folha publicou. Direita pressiona Lula com a atuação dos Estados Unidos e governo vê interferência da gestão Donald Trump. Segundo a reportagem aí, o Palácio do Planalto está em alerta em relação àquilo que eles veem como uma tentativa da gestão Donald Trump de influenciar as eleições de outubro. E qual que é a tese do governo, essa tese aí conspiratória? Que Eduardo e Flávio Bolsonaro estão promovendo reuniões com a direita em vários países desde fevereiro, articulando com o governo Trump para interferir no processo eleitoral brasileiro. O governo identifica duas frentes principais. A primeira é a classificação do PCC e do Comando Vermelho como organizações terroristas pelos Estados Unidos. Ah, gente, convenhamos. Isso aí não é pauta da extrema-direita, isso aí é pauta de qualquer pessoa sensata, de qualquer cidadão. Ridículo é ver o Lula, o PT, o governo, se contorcendo para defender PCC e CV. Concorda? Conta aí pra mim se você concorda que é ridículo ver ele se contorcendo para proteger as duas maiores organizações criminosas do Brasil. Pessoal, é exatamente isso, né? Porque tá tão nítido, né? A gente vê o Lula defendendo essas duas organizações criminosas aqui, onde os Estados Unidos, né, tá declarando, né, os Estados Unidos já tem investigações ali muito bem desenvolvidas, já de anos, em relação à atuação desses grupos lá nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, né? No caso, ali no Oriente Médio, na Ásia, não, no Oriente Médio com o próprio Irã. Por isso que a inteligência de Israel tá entrando na jogada e já entrou há muito tempo. Então, pô, tá muito nítido em relação para os Estados Unidos essa defesa que o Lula tá fazendo desses grupos. Ou seja, pô, se você não tá defendendo, então você faz parte desse, né? Até teve o Bukele de El Salvador, né, que fez um grande trabalho lá naquele país, ok? Já falou, declarou exatamente isso aqui que eu falei. Bom, se o Lula não tá defendendo, é porque ele faz parte disso. E todo mundo já sabe que ele é o líder, né? Ele é o Brahma ali, que como ele era chamado já alguns anos atrás, né? O homem, né? O Brahma. Então, assim, o Lula, ele não está indo contra porque talvez ele seja líder disso, né? Será? Será uma especulação? Bom, a gente não sabe ainda, mas eu te garanto que as inteligências já sabem, pessoal. E é por isso que o Trump está numa fúria, numa ansiedade para caçar o Lula, porque sim, todos já sabem do envolvimento dele com o Maduro, todos já sabem dele do envolvimento, né, com os grupos aqui no Brasil, justamente porque ele só está defendendo, ele não em nenhum momento quis, né, declarar essas organizações como sendo ali organizações T, ok? Então, pô, já tá nítido, pessoal. Então, diante disso, o que o Lula tá fazendo? Ele tá ali tentando organizar todo esse espaço. Olha só isso aqui. Você acha que... Olha essa notícia aqui, pessoal. Você acha que o Lula, ele já não se declarou derrotado? Ok, justamente porque está acontecendo todas essas, né, movimentações americanas e movimentações também de Israel em relação ao governo dele, justamente porque a desconfiança de que ele tem uma atuação viva nessas organizações criminosas é fato. Dá uma olhada nessas notícias aqui, eu vou te colocar eu vou colocar uma ideia na sua cabeça para você também assimilar, ok? Para você assimilar e interpretar e refletir sobre isso. Ó, vocês lembram desse militar do GSI que morreu na entrada do palácio,
onde ali, né, o pessoal disse que ele cometeu essa palavra aqui, cometeu isso aqui, né? Mas o que acontece? Nesse ano não teve somente esta pessoa que cometeu isso. Foram 3 seguranças do GSI, pessoal. Vocês acham que é normal 3 ou 4 seguranças do GSI cometer exatamente isso aqui que vocês estão vendo? Parece que eles estão começando a entender, ou isso pode ser uma briga interna ali, sei lá, de algum espião, ok? Ou queima de arquivo, porque essas pessoas estão muito próximas, ouvem coisas. O que será que está acontecendo internamente que tem tanta pessoa, tanto segurança, né? Fazendo isso aqui, ó, com a própria vida, pessoal. Por que será? Entendeu? Então, assim, isso é uma dúvida que a gente tem que entender. Vocês pegam também isso aqui, ó, segura, ó. Lembra desse cara aqui? Esse cara de Vorcaro, lembra que isso aqui também aconteceu? 2 vezes o cara tentou e a equipe de socorro chegou na cela cerca de 10 minutos depois. Isso aqui também não foi. Fizeram isso com ele, ó. Fizeram isso com ele. Não foi ele mesmo que fez. Justamente por quê, pessoal? Queima de arquivo. Entendeu? Então tá acontecendo uma movimentação interna dentro do governo, justamente porque os Estados Unidos e Israel estão chegando com tudo, então eles estão tentando ajeitar as coisas, minar as pessoas que podem falar alguma coisa, as pessoas mais próximas, de bastidores realmente, porque ali quando eles precisam tratar de assuntos extremamente, né, sigilosos para eles, né, alguma maracutaia, né, alguma armação que eles vão fazer, essas pessoas acabam ficando próximas, essas pessoas acabam ouvindo, ok? E talvez essas pessoas até acabam colocando escutas, né, os próprios seguranças cometerem, né, colocarem escuta. E eu vou te falar, você sabe como que atua a CIA e o Mossad, né? Eu vou te explicar. Às vezes, por exemplo, não é que nem em filme, né, que você vê um agente lá, por exemplo, um agente secreto, né, totalmente com características do país de origem dele, indo, né, por exemplo, entrando num país ali, tentando se infiltrar em alguns lugares, né, ok? E as pessoas, obviamente, aqui na vida real perceberiam, né, que essa pessoa fosse. Então, o que eles fazem? Eles entram em contato com pessoas, vão se aproximando de pessoas, ok? Fazem uma negociação para aquela pessoa que já está ali no governo trabalhar para essa inteligência e tornar um espião, né? Assim que foi feito no Irã, por exemplo, diversos militares iranianos da cúpula lá do regime islâmico, ok? Cederam à inteligência do Mossad justamente e entregaram diversos pontos, como a gente viu aí, né? Os ataques certeiros de Israel dentro do Irã, pessoal. Então isso sim está acontecendo muito aqui no Brasil. A gente vai começar a ver as coisas no Brasil mudarem, pessoal. A gente tá acostumado, né, com aquela coisinha legal, que nunca acontece nada aqui. Pessoal, a gente vai começar a ver muita coisa, assim como acontece na Rússia, né? Nosso querido não, né? O Dr. Putin lá, quando joga alguém do alto, ok? E aí fala que a pessoa se suicidou, ok? No caso do Irã, onde a gente viu ali diversos militares, né, fazendo ali, entregando ali os seus comparsas justamente por estarem trabalhando para o Mossad. E aqui no Brasil a gente não será diferente, cada vez mais a gente vai ver isso, sim, porque os Estados Unidos e Israel estão vindo com tudo, porque aqui tem muita influência, né, de grupos que vieram lá do Oriente Médio, aqui no Brasil, inclusive na Venezuela, teve muita entrada desde 2015, de 2016 até os dias de hoje. Então você pega 10 anos ali, vindo ali pessoas de grupos, né, T lá do Oriente Médio para cá, justamente por causa dessa negociação que estava acontecendo livremente, né, a Venezuela vendendo petróleo para o Irã, vendendo Venezuela para Cuba, né, inclusive agora também Cuba está negociando, já tentando negociar de maneira pacífica a transição de governo para tirar a família do Fidel Castro de lá e os Estados Unidos entrar com tudo. Então, pessoal, o que a gente está vendo hoje é uma movimentação muito grande nos bastidores. E para finalizar, né, a gente tem aqui, ó, olha que interessante, né? Flávio Bolsonaro sintetiza o futuro. Bom, como é que a gente está vendo, né, o Flávio Bolsonaro tratando as eleições de 2026? Justamente com um jeito neutro, sóbrio, ali sendo coerente, porque diante de tudo que está acontecendo, acho que não é tão difícil a gente ser coerente, né? Diante de todos esses escândalos que o governo Lula se colocou, né? Eles deram um tiro no próprio pé, justamente armando todo esse escândalo com o STF e tudo mais. Então o próprio governo Lula deu um tiro no próprio pé. Então, assim, pro Flávio Bolsonaro, se você for pensar, nem tá difícil. É só ele seguir na linha ali direitinho, fazendo conforme combinado, conforme ele combinou com os assessores dele, com o Bolsonaro, ok? Então, assim, enquanto o Lula, ele simplesmente vive há 20 anos atrás. Ele acha que ele vai conseguir conquistar as pessoas, né? Então, a gente tá vendo um silêncio muito grande do governo Lula, né? Mas isso vai mudar daqui a pouco, obviamente, perto das eleições, mas eu não sei nem o que eles vão querer falar. E, na verdade, eu acho que eles nem vão ter muita coisa pra falar. Eles vão querer mais atacar o Flávio Bolsonaro, mas no momento que ele ataca, ele vai dar mais força. Então, olha só o silêncio do governo. Olha só o silêncio do governo Lula onde tá. Será que ele faz a propaganda do governo dele, mas ao mesmo tempo vai ser vergonhoso
porque diante de todos esses escândalos não tem como a gente esquecer isso até as eleições, ok? É muito pouco tempo, porque né, os congressistas, os senadores, deputados vão bater nisso até as eleições, porque justamente para as pessoas não esquecerem, certo? Inclusive a Globo também vai bater, e eu vou te explicar aqui agora por que a Globo está defendendo tanto, ok? Tá indo contra, né, o governo do Lula, justamente, né, uma emissora que, né, a gente sempre viu defender o governo Lula. Por que ela está indo contra? Eu vou te explicar o motivo maior disso, espera só um pouquinho. Finalizando aqui a questão, pessoal, do Flávio Bolsonaro, sim, tem muita chance, né? O Bolsonaro deu ali um tiro e acertou no alvo, né? Porque agora a gente vê as aprovações do Flávio Bolsonaro só aumentando e a desaprovação do Lula também só aumentando. Desaprovação do Lula só aumentando. Então a gente já vê empates no primeiro turno, né? A gente já vê pesquisas dizendo de que vai vencer no segundo turno. Então, né? Pô, quem que imaginava que Flávio Bolsonaro estaria nesse patamar ali de pesquisa, né, pessoal? Então, é algo muito interessante pra gente analisar. E agora, né, com o vídeo do Dr. Dallagnol, a gente vendo uma fiscalização dos Estados Unidos nas eleições, trazendo ainda mais segurança e mais probabilidade de a gente ver um resultado digno, ok, de uma direita vencedora e Flávio Bolsonaro em 2027, pessoal. E agora, né, por que será que a Globo, por que a Globo tá defendendo tanto, né, o governo tá defendendo tanto, quer dizer, tá batendo tanto no governo Lula, pessoal? Exatamente, só. Quem são os maiores patrocinadores da Globo, ok? Quem é a maior força desse país? Os banqueiros, né? Então a gente tem aí grandes bancos, né? Tanto bancos aí de investimento, bancos de varejo aí, que patrocinam sim, ok? Que sempre patrocinaram a Globo. E o que aconteceu com o Vorcar, o que aconteceu com o Banco Master, por mais que não fosse, né, um banco tão relevante, ele sim danificou muito o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, ok? Então, pô, isso para os bancos de investimentos, isso para os bancos de varejo, está causando sim muito desgaste, né? E também muita desconfiança, muito desgaste financeiro, desgaste ali, né, político entre eles, né? Desgaste também em relação ao cliente, né? E desgaste também à própria FGC. E quem paga o FGC certinho ali, porque né, os bancos pagam ali esse valor, né, para manter ali sempre o FGC consistente e forte, justamente são os próprios bancos, né? Então, pessoal, o Banco Master, ele causou ali, ele realmente causou com tudo isso, e os bancos falaram, meu, então a gente vai deixar isso acontecer? Óbvio que não, né? Então por isso que agora a Globo, obviamente que tem os maiores patrocínios desses grandes bancos, estão começando a falar, não, peraí, né? O banco veio pra cima da Globo e falou, meu amigo, para de defender esse governo, acabou, esquece, só ataca. E é por isso que sim, né, tem especulações de que o Esteves do BTG, né, tá tendo, né, incentivou a Malu Gaspar a trazer tudo isso, e eu acho que sim, a Malu Gaspar, ela deve estar aí com uma equipe de segurança muito boa, porque, pô, acaba correndo risco, né? Ela tá entregando tanto, sendo tão enfática ali, né, nas suas alegações ali, no que ela tá entregando em termos de informação referente a todo esse caso. Então, pessoal, tem muito bastidor aqui que a gente precisa, às vezes, pensar um pouquinho, né, no que acontece, analisar as coisas, né, por mais a fundo, de uma maneira um pouco mais ampla, né, com uma ótica ali mais de cima, né, porque por trás de todas essas movimentações nada é de graça, pessoal. Sempre tem um interesse, obviamente, ok? Mas contanto que esse interesse seja a favor do bem, a favor da direita, a favor do conservadorismo, a favor da liberdade e democracia. Então comenta aqui, pessoal, você acha que a gente vai conseguir ver os Estados Unidos realmente caçando Lula, tirando, né, Moraes? Você acha que a gente vai conseguir ver Magnitsky em cima do Moraes, pessoal? Pô, me responde aqui também, o que você acha aqui? Pô, você acha que essas coisas que aconteceram com segurança do GSI, com segurança do Vorcar, com o capanga do Vorcar, você acha que tudo isso foi simplesmente, né, por questões naturais ou foram provocadas por alguém, pessoal? Então, é isso que eu quero que você comente, porque eu quero entender o que você está pensando em relação a esse governo e se você acha que o Flávio Bolsonaro, né, vai chegar na presidência da República em 2027, pessoal. Então aqui, né, torcemos agora para o Bolsonaro realmente também ter, né, uma saída do hospital, ok? Que seja tudo bem, se ele precisar fazer uma cirurgia, que ele faça, ok? Mas que ele saia com saúde, que ele se recupere, obviamente, né, cada vez mais de tudo isso está acontecendo com ele, e sim que ele vá para uma domiciliar, antes, né, do caso dele ser solto. Na verdade, eu nem acho que ele tinha que ir para domiciliar, eu acho que ele tinha que ser solto mesmo, ok, pessoal? Então comenta aqui o que você acha, o que está acontecendo em relação a tudo isso que eu quero saber, ok? E também não esquece de deixar o seu like para a gente ajudar e você também ajudar a gente a disseminar essa informação aqui para o YouTube entender
que, né, esse vídeo aqui traz informações relevantes, ok? E que mais pessoas precisam saber disso, pessoal, ok? Então, vamos compartilhar a verdade, sempre a verdade, ok? Deixa seu like, se inscreve também para você estar sempre acompanhando aqui as notícias do Brasil, ok? Então, pessoal, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui e nos vemos em breve, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço.